Fala, pessoal. Dando continuidade aqui à resolução da questão número 1 do Revisa Goiás do nono ano. Já fizemos a letra A no vídeo anterior. E agora eu vou fazer a letra B. A letra B é o seguinte, ó. Ele quer os pares ordenados que pertençam ao eixo das abscissas, ou seja, ao nosso eixo X. Pessoal, quais são os pontos que pertencem ao eixo X? São aqueles pontos que estão sobre esse eixo. Eles estão em cima desse eixo. Nesse caso, nós temos o ponto L. Nós temos o ponto K, que pode ser considerado no eixo X, no eixo Y, porque ele está na origem do plano cartesiano. E temos aqui também um ponto M. Então, nós temos três pontos, só que ele pede os pares ordenados e não apenas os pontos, beleza? Então, vamos escrever os pares ordenados que ele pede aí. Vamos lá, o ponto M. Quem são os pares ordenados que fazem o ponto M? O ponto M está sobre o eixo X em menos 3,5. E como ele está sobre o eixo X, opa, o nosso eixo Y só pode ser zero. Então, 3,5 para X e zero para Y. O próximo ponto vai ser o ponto K, que está na origem do plano cartesiano. Então, eu posso considerar ele no ponto X, no eixo X ou no eixo Y. Como ele está na origem do plano cartesiano, o ponto K é o ponto zero e zero, coordenadas 0 e 0. E agora eu tenho o ponto L, que está sobre o eixo X também. Então, o ponto L vai ter coordenada para X, 4, coordenada para Y, 0. Então, esses três pontos são os pontos que estão sobre o eixo X. Na letra C, ele pede os pontos que estão no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que é esse aqui, ó, o eixo em pé. Os pontos que estão sobre o eixo Y são aqueles pontos que estão desenhados exatamente em cima do eixo Y. São eles o ponto J, cujas coordenadas são 0 para X e menos 3 para Y. O outro ponto é o ponto K, que também está na origem do plano cartesiano, né? Então, eu posso considerar que ele esteja sobre o eixo Y, ou seja, vai estar 0 e 0 como coordenadas. E o outro ponto que está sobre o eixo Y é o ponto I, que vai estar 0 para X e 2 para Y, beleza? Pessoal, só uma observação aqui. Olha só, quando eu tenho um ponto sobre o eixo das abscissas, que é o eixo X, uma das coordenadas tem que ser zero. Nesse caso, como o ponto pertence às abscissas, a coordenada zero tem que estar sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, toda vez que você tiver um ponto sobre o eixo das abscissas, a coordenada do ponto Y obrigatoriamente deve ser zero. E o mesmo acontece quando o ponto está sobre o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Toda vez que você tiver um ponto no eixo das ordenadas, no eixo Y, a coordenada do eixo X desse ponto obrigatoriamente tem que ser zero, beleza?